Emenda modificativa ao projeto de lei complementar 005/2011 modifica o parágrafo 3º do artigo 28 do projeto de lei complementar, que dispõe sobre plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores estatutários das carreiras típicas da saúde municipal de São José, Santa Catarina, institui novas referências de vencimento, estabelece normas gerais de enquadramento, cria, extingue e aglutina cargos de provimento efetivo e dá outras providências. Artigo 1º. Fica modificado o parágrafo 3º do artigo 28, que passará a contar com a seguinte redação. Artigo 28. Redação original. Parágrafo 3º. Os servidores penalizados em sindicâncias ou processo administrativo disciplinar com trânsito em julgado não integrarão a lista dos avaliados daquele ano. Artigo 2º. Os demais artigos permanecem inalterados. São José, 15 de agosto de 2011. Vereador Adriano de Brito, vereador Antônio Luiz Batiste, vereador Lédio Coelho, vereadora Maria Terezinha de Melo Ranco, vereador Neri Osvaldo do Amaral e vereador Orvino Coelho de Ávila. Justificativa. A modificação se faz necessário tendo em vista a reivindicação dos servidores públicos municipais. Com a palavra o vereador Antônio Luiz Batiste. Esclareço que vamos votar de uma a uma para que fique bem claro. Se a sessão não der tempo, nós prorrogamos a sessão para que sejam votadas todas uma a uma. Senhor presidente, nós vamos ter várias emendas e certamente vamos ter várias intervenções, inclusive para esclarecer o conteúdo das emendas. Todas essas emendas, inclusive ao que o vereador Adriano apresentou, todas, sem exceção, elas são frutos de solicitação, de requerimento, de pleitos dos servidores municipais. Não há nenhuma destas emendas que saiu da minha cabeça, da cabeça do vereador Orvino, da cabeça da vereadora Mary, da cabeça do vereador João do Ovo, da cabeça da Vossa Excelência, do vereador Adriano. Não, todas foram em função dos pleitos dos servidores que trouxeram. Estas emendas que particularmente nós apresentamos, elas são, inclusive, fazem parte de um expediente apresentado pelo Sintram, juntamente com vários servidores representando uma comissão que elegeram numa assembleia e apresentaram nesta casa numa comissão conjunta, da Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças, há 2 semanas atrás. O que nós pedimos também é que o sindicato encaminhasse ao secretário da administração e, pelo que eu sei, encaminharam, todavia não conseguiram as aberturas de negociações necessárias. A emenda que foi apresentada, o que ela objetiva? O que está dito no parágrafo 3º do artigo 28 da proposta de plano de cargo e salário para o setor da saúde. Que o servidor estável, a cada 3 anos, ele tem direito a uma progressão. Essa progressão, ela equivale a 3% do vencimento do servidor. O parágrafo 3º diz, textualmente, os servidores penalizados em sindicância ou processo administrativo disciplinar não integrarão a lista dos avaliados daquele ano. Qual o objetivo da emenda? Simplesmente assegurar o trânsito em julgado. Ou seja, um servidor que é penalizado em sindicância, para ele sofrer as penalidades tem que haver um processo administrativo. Mas ele pode recorrer. Então, o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, é um princípio constitucional inalienável de todo cidadão brasileiro. Ninguém pode ser penalizado sem que lhe seja assegurado a ampla defesa. Ao não assegurar a ampla defesa, cai por terra a pena atribuída por qualquer instância administrativa ou judiciária. Ou seja, se cercear, se uma instância do judiciário ou uma instância administrativa do serviço público cercear o direito à defesa, impedir que a defesa se expresse, impedir que o servidor ou o cidadão tenha o seu advogado constituído, é nulo o ato, a penalidade praticada pela autoridade. Então, o que se pede tão somente? Os servidores penalizados em sindicância ou processo administrativo, vírgula, com trânsito em julgado. O processo administrativo tem que estar em trânsito em julgado.
A sindicância tem que ter trânsito julgado. Não integrarão a lista dos avaliados daquele ano. Por exemplo, a ficha limpa. Nenhum cidadão, nenhum político pode ser incriminado sem que siga alguma regra. Na primeira instância, ao ser julgado um cidadão, ele não se torna inelegível. Tem que passar em instância colegiada ou em última instância. Então, portanto, não acarreta despesa, é simplesmente incluir um dispositivo constitucional, o que está previsto na Constituição, porque da forma como está aqui, o que nós vamos ter? Vamos ter processo administrativo, nós vamos ter pendências que vão todas parar em onde? No judiciário, com encargo para a Procuradoria, com encargos para a administração pública, com encargos para o servidor que terá que contratar advogado. Então, ela é muito simples, muito singela, muito econômica, mas ela tem o sentido de estar aqui. Eu acho que é meio redundante nós colocarmos a palavra trânsito antes da palavra julgado, que não vai alterar em muito o processo. Parte, vereador. Claro, eu gostaria. Vereador, num processo, numa sindicância, a sindicância ela não tem o caráter de punição. Ela tem o caráter de averiguar se o indício de infração ele permite se encerra na sindicância ou se ele abre um processo administrativo. Então, numa sindicância você pode afastar o servidor por 30 dias, com remuneração. Mas isso já é um ato de punição antecipada para que o servidor não interfira no resultado do processo administrativo. Então, mas no processo administrativo ele poderá ser considerado não culpado ou inocente. Mas se ele já foi penalizado na sindicância, depois, e naquele momento estiver em avaliação a produtividade dele, ele já vai perder, porque não transitou em julgado. Então, transitar em julgado é na esfera administrativa. Tá? Ele pode sofrer num processo administrativo disciplinar, de início, alguma penalidade. Né? Afastamento do seu cargo. Eu entendo que isso já é uma penalidade. Então, se ele está afastado do seu cargo, afastado do serviço público, é uma penalidade que é estatutária, inclusive, né? O que acaba ele não tendo direito à sua progressão. Veja que talvez isso atinja 1, 2 pessoas, porque nós estamos tratando aqui em tese. Né? Mas, de qualquer forma, fica a nossa preocupação que não pode o servidor, num processo de sindicância, ao sofrer um afastamento, não pode esse afastamento servir como base para ele perder um direito, porque sindicância não tem um caráter, apesar de receber a punição, mas é no processo administrativo que vai se concluir se essa punição persiste ou não, se ele perde o salário, se ele perde o emprego, se ele vai ser suspenso, o que vai ocorrer, só isso. Obrigado. Se não tivesse o termo sindicância e fosse processo administrativo em última instância, entendeu? Esse é o problema, é o termo sindicância. Vereador Batista, eu gostaria de amadurecer mais essa discussão com o senhor e levantar outras interrogações aí. E, por esse motivo, eu vou pedir vistas para trazer na quarta-feira uma discussão mais apurada do assunto.